Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Heloísa Corsi, mãe do Moisés, um Asperger hoje com 18 anos. E a minha pergunta hoje para vocês é: vocês têm um sonho também, como eu também sempre tive, de levar o Asperger ao cinema, levar o seu filho para assistir um filme com segurança, com qualidade, sem estresse? Então é isso que eu vou conversar hoje com vocês. Queridos, para mim era um momento muito difícil, muita angústia, porque o Moisés já estava nessa fase aí de uns 11 anos e ele não queria sair de casa. E sempre que eu chamava, que eu incentivava para fazer alguma coisa, ele deixava bem claro para mim que ele não queria ficar perto de estranhos. E isso me incomodava muito, porque primeiro que eu não sabia direito o que era isso. Como eu já falei com vocês em outros vídeos, eu só tive o diagnóstico do Moisés aos 12 anos de idade. E Moisés nessa fase aí com 11 anos, o que aconteceu? Ele queria assistir filme, ele queria poder aproveitar o cinema. Só que quando ele me falava isso, que não queria ficar perto de estranhos, sentar perto de alguém estranho, isso me deixava muito preocupada. Porque eu não entendia e eu queria que fosse algo que fosse prazeroso. Quem não quer, passar uma tarde no cinema com o seu filho e correr tudo bem? Então, o que eu passei a fazer? São dicas que eu quero hoje passar para vocês. Que eu consegui fazer que o Moisés saísse de casa para poder ir ao cinema, sair, assistir, voltar para casa e tudo tranquilo, sem crise, sem estresse, bom para os dois lados. Porque, como eu já falei em outros vídeos, quando o nosso filho não está bem, quando ele está numa crise, quando ele está com muita sensibilidade sensorial, como ele está às vezes chateado com alguma coisa, ele fica mal e a gente que cuida fica pior ainda, Porque o amor é imenso e a gente não quer vê-los dessa forma. Então, o que eu fazia? Em primeiro lugar, queridos, eu procurava um dia, uma sessão de cinema que não tivesse tão cheio, que tivesse um horário mais confortável. E geralmente hoje, os cinemas são dentro de shoppings. Então isso era uma dificuldade grande também pelo seguinte: o Asperger, ele tem essa sensibilidade sensorial, que é muito grande, ele é muito visual. Então, quando entra num shopping, o que acontece, Já gente passando para um lado para o outro, tem mães que estão empurrando o carrinho ali com seu bebê, cheiros, muitos cheiros, porque lojas, de guloseimas, às vezes churros, tantas coisas que tem no shopping. E os letreiros, cada um mais chamativo do que o outro, a luminosidade, as cores são muito fortes nas lojas. Então tudo isso era motivo para ele não querer sair. Mas existia dentro do meu coração um medo e uma angústia muito grande dele se isolar. Porque uma coisa é diferente, tá? Eu aprendi nessa caminhada com Moisés o seguinte: ficar sozinho, ele gosta de ficar sozinho, mas estar sozinho é completamente diferente. O você estar sozinho é você não ter ninguém a hora nenhuma, a momento algum. Então o que acontece? É um isolamento, você não sai para nada, você não consegue tentar interagir com nada, com ninguém. Então isso é uma grande frustração e é um medo. Porque a gente sabe que o isolamento mesmo, ele pode causar depressão, a depressão gera outras coisas e que pode gerar a fatalidades. Então eu tinha essa angústia, essa preocupação muito grande comigo. Então, quando eu chamei o Moisés para ir ao cinema comigo, eu fiz o seguinte: primeiro eu escolhi um horário que não fosse tão cheio. A segunda coisa que eu fiz, gente, eu comprava o ingresso dele, o nosso ingresso. Esse dia foi eu e ele ao cinema para a gente assistir o Transformers,
que é algo assim que ele ama, que são aqueles robôs que se transformam em carro, aí do carro já passa por robô de novo. Quem conhece aí, que tem filho, né, nessa idade, sabe o tanto que chamou a atenção do país com esses filmes, né? É o Bumblebee, que é aquele Camaro amarelo, o Optimus Prime com aquela voz forte, com aquela voz grave, que é o comandante de todos os Transformers. Então ele era apaixonado com isso, mas essa dificuldade, porque às vezes até sair em DVD, pra gente poder assistir em casa, passava muito tempo. E eu queria que ele assistisse no cinema comigo. Então eu fiz isso. Eu comprei o ingresso dele de um jeito que a poltrona dele ficasse no corredor. O cinema não tem isso, né? Não são separado. Então, nessa tarde, como eu falei, foi eu e ele. Então, eu comprei 2 ingressos, sendo que o dele ficou ali no corredor. Então, na hora da gente entrar ali pro cinema, a poltrona dele, ele não ficou perto de ninguém estranho. É uma dúvida que eu tiro de vocês nesse momento, queridos. Por que, né, que o Asperger não gosta de sentar perto de pessoas estranhas? Porque, primeiro, ele não sabe como reagir. Existe uma insegurança muito grande dele estar em lugar que ele não se sinta confortável. Existe a quantidade de estímulos, como eu falei, de cinema, sons, barulhos, luzes, que são muito grandes. E existe o que ele falava, e se ele me cumprimentar? E se ele falar comigo alguma coisa? O que eu vou fazer na hora? É como se desse um branco. Então, eu não queria que ele passasse por isso. O meu foco sempre foi dar conforto. Conforto emocional para que ele pudesse se sentir bem. Porque quando o nosso filho está bem, a gente está bem também. Não é isso? Não é isso que acontece? Então, voltando aqui no que a gente está falando do cinema. Eu escolhi um horário que eu vi que não era tão cheio assim. Comprei o ingresso, de acordo que a poltrona dele ficasse ali no corredor. Então, ele assistiu o filme tranquilo, curtindo cada momento daquele filme, porque não tinha ninguém próximo dele. O espaço é grande ali, acho que é 1,5 metro de até a próxima poltrona. Então, isso é maravilhoso. Ele assistia super bem. Uma outra coisa que eu fazia para dar conforto para ele também. Quando acabava o filme, eu esperava todo mundo sair. Sabe aquele momento que o filme já tá subindo ali as letrinhas e todo mundo já tá levantando com seus copos, com o resto de pipoca, com um monte de coisa, que é o momento que ele ficava muito assim, o que vai acontecer agora? Então a gente ficava sentado e ali conversando. E eu ainda falava para ele, olha, deve ter créditos. Vamos ver depois das letrinhas. Esperava, querido. Esperava com paciência. Porque a paciência é algo fundamental para quem quer que um filho dentro do espectro autista seja sempre confortável emocionalmente. E a gente esperava e com isso o pessoal foi saindo. Quando eu via que realmente já estava super tranquilo, às vezes tinha lá 2, 3 pessoas, 5 pessoas para sair, a gente já via o crédito e saía. Só que quando a gente saía, que geralmente a gente acaba um filme, o que a gente faz? A gente vai para a praça de alimentação. É um outro lugar onde o Asperger se sente completamente desconfortável devido à quantidade de estímulos, de luzes e cheiros também. O Asperger, em outros vídeos eu vou comentar com vocês, eles sentem tudo muito diferente de nós. E o cheiro, a quantidade de cheiro, né? Cheiro de Burger King, de Bob's, de coisa que tem comida japonesa, coisas que eu nem percebo. Ele ficava, esse cheiro tá forte, esse cheiro tá assim. Então, o que eu fazia? Eu procurava um lugar, primeiro eu comprava o lanche junto com ele. Nada de deixar ele sentado num canto, olha, você vai ficar nessa mesa esperando a mamãe ali comprar o lanche. De forma alguma. Isso simplesmente dava uma pane ali na cabeça dele. Porque ele vai ficar, imagina, a gente ficar sozinho, vendo tudo acontecendo e a chance de um estranho poder sentar ao lado dele. Então, zero condições disso. Então, a gente ia junto para comprar o nosso lanche e depois eu voltava ali para a mesa e procurava um lugar, como eu já falei antes, no princípio do vídeo. Esse dia só estávamos eu e Moisés. Então, eu peguei um lugar, a mesa, para nós dois.
né? Porque a praça de alimentação tem lugar lá para 4, às vezes para 6, tem cantinho. Peguei um lugar mais reservado e só nós dois. E com isso o quê? Ele fica confortável, se sente seguro. E aí a gente vai lanchando, aproveitando aquele momento, e ele lanchando e conversando, mas assim, dentro de um ritmo que ele queria conversar. Por quê? Por melhor que tenha sido o filme, que ele gostava muito, só que a quantidade, né, de estímulos recebidos no cinema, ele saía do cinema, a tendência de sair do cinema, mesmo gostando do que assistiu, era já sair um pouco irritado. Então, o que eu fazia nesse momento também, gente, que deu muito certo. Depois daquele momento que a gente está lanchando ali, que é o momento que você vai, né, no nosso caso, vai pagar estacionamento, vai pegar o carro, eu deixava ele à vontade. Eu não ficava perguntando sobre o filme. É muito comum, né, nós, quando a gente vai ao cinema, você sai do filme e você já começa, gente, aquela cena, nossa, aquilo foi muito legal. Ah, mas eu achei chato aquele pedaço. E, nossa, aquela transformação. E você quer puxar assunto, e ali você começa a conversar com quem está com você sobre o filme. Até porque você vai vendo a ideia de cada um, né? No caso do Transformers, que são filmes muito intensos, né? Porque é muita transformação o tempo inteiro, muito som, muita luz, muita cor. Quando a gente chegava ali no carro, eu deixava ele muito à vontade. Se ele quisesse conversar comigo alguma coisa sobre o filme, ótimo. Mas se ele quisesse ir do cinema, lá do shopping, até em casa, queridos, sem dar uma palavra, eu deixava também. Por quê? Porque isso trazia conforto para ele. Porque às vezes no que eu vou perguntar, né, filha, aquela transformação, o que você achou? Nossa, eu achei que ótimo, sei lá, demorou para aparecer nesse filme. Ele poderia me dar uma resposta grosseira, não por ser mal educado, de forma alguma. Moisés sempre foi muito educado, mas porque ele está com a carga sensorial muito grande. Então nós, como responsáveis, a gente que tem que cuidar, a gente que tem que perceber isso. Então eu fazia isso com ele, entrava no carro e ia tranquilo para casa. Olha, e quando chegava em casa, a primeira coisa que geralmente ele fazia é ir para o quarto. Quarto, fechar a porta e ali ele ficava um pouco quieto. É o momento que eu aprendi a respeitar nele, mesmo não entendendo por que ele fazia isso, mas que gerou um conforto para a gente muito grande e tirou esse medo, sabe, de sair, porque o que acontecia comigo? A sensação que eu tinha é que eu estava sempre com uma bomba relógio. Ah, nós vamos sair, mas no meio do caminho sempre dava alguma coisa errada. Isso é frustrante, porque a gente quer que saia e que corra tudo bem. Eu não gosto de quando o clima fica ruim, quando fica algo pesado, quando eu vejo que ele está tenso demais. Eu não gosto, porque eu sei que faz mal. E o Moisés sempre tomou medicação, né, para poder evitar uma convulsão, para não ter nenhum outro tipo de problema. Então, a gente sabe que a irritabilidade em excesso, ela pode gerar, né, uma convulsão e outros problemas. Então, eu tinha esse carinho, esse cuidado, mas feito, gente, assim, com muito amor, sabe? Não era algo forçado, era algo prazeroso. Primeiro que eu sou fã de Transformers. Eu gosto do jeito que o filme é feito, eu gosto das transformações, eu acho incrível. E aquilo era compartilhado com ele. Então, esse momento de trazer para casa, sem perguntar, era calmo, sereno e tranquilo. Que eu acho que é isso que a gente tem que passar para o nosso filho. Porque a gente quer o quê? Que ele fique bem. Então, às vezes, tá? Para uma outra pessoa, que você vai comentar com alguém sobre isso, por exemplo, nossa, mas você levou para o cinema, se você já pagou um filme, se você já é todo conforto, né? Nesse caso, foi de carro, voltou de carro, ainda tem que ter esses cuidados? Tem. Eu falo para vocês que tem que ter. Por quê, gente? Porque o cérebro do Asperger é diferente do nosso cérebro. Ele recebe tudo ao mesmo tempo. E eu não queria que meu filho deixasse de ir à rua.
Em outros vídeos eu vou comentar com vocês sobre outras estratégias para que o Moisés saísse de casa. Tem uma que é muito interessante, que eu ainda vou, gravar, sobre poder sair, poder almoçar fora, porque a gente, como família, a gente quer o quê? Participação. Quantas vezes eu fui à rua para poder, às vezes, me divertir ou fazer alguma coisa, e ele ficava em casa, quietinho na dele. Mas o meu coração de mãe ficava partido. Que eu acho que o seu coração também deve ficar partido, porque a gente, como família, quer o quê? Interação, quer estar próximo. Tá? Então é isso que eu fiz no cinema e deu muito certo. E é maravilhoso você poder sair com o seu filho e não desenvolver nada de ruim. Não ter uma crise, não ter uma irritabilidade, não ter uma chateação e ser aquela tarde 100% proveitosa. Então isso foi o que aconteceu com a gente no cinema. Mas eu sei que às vezes é difícil mesmo para cada um. E eu creio que nós vamos poder interagir muito sobre isso, porque é um sonho de todo pai, de toda mãe, de todo responsável, ver o filho interagindo com qualidade. Ele não tem que interagir com quem ele não quer, mas principalmente com a família, poder sair junto. E a rua, gente, é difícil. Não é muito fácil para eles. Olha, eu estou muito feliz de estar falando tudo isso para vocês, porque cada estratégia que ia surgindo no meu coração e dava certo, eu peço desculpas para vocês por me emocionar, porque, gente, eu tinha tanto medo do isolamento. Eu tinha tanto medo de ver o meu filho isolado, depressivo e podendo gerar outras coisas. Então, cada vez que eu usava uma estratégia e essa estratégia ia dando certo, e como hoje o Moisés tem 18 anos e eu tô relembrando coisas para poder gravar, para passar para vocês, é impossível não me emocionar. Então eu peço desculpa para cada um de vocês que está me assistindo. Eu não tenho como não deixar de relembrar essas coisas e saber que deu certo. E ver hoje o meu filho com 18 anos tão bem equilibrado emocionalmente, saindo, participando das coisas que eu vou comentar com vocês também em outros vídeos. Muito obrigada por cada um de vocês que está aí do outro lado, tirando um tempinho para me ouvir. Deixe o seu comentário. Fique muito à vontade para me fazer uma pergunta. Eu terei o maior prazer, o maior carinho, o maior respeito em responder cada um de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.